Bom, hoje é dia 19 de novembro, tá? Nessa primeira aula, eu vou iniciar a UC de Leitura e Interpretação de Desenho. Vamos lá. Quando eu falo em questão de um desenho, deixa eu aumentar aqui isso. Quando eu falo em questão de um desenho, eu estou no meu conceito inicial. Eu quero definir o quê? Como que eu posso descrever a realidade que eu vejo. Então, desenho nada mais é do que uma técnica visual, onde eu tenho que ter o quê? A representação daquilo que eu quero trabalhar, ou daquilo que eu estou vendo. Historicamente, o desenho foi tratado como comunicação, meio de comunicação, para demonstrar para as gerações futuras um legado daquilo que a sociedade estava vivendo, como que o homem tinha como meios de caçar, habitar em sociedade, cultura, valores, tudo isso que as sociedades antigas tinham eram representados através de desenhos. O desenho ele tem três tipos ou três disposições. Eu tenho o desenho artístico ou de expressão, tenho o desenho de resolução ou de precisão, que é a geometria descritiva, e tenho o desenho de representação ou técnico. Com relação ao desenho técnico que nós utilizamos as seguintes ferramentas. Eu tenho softwares hoje em dia, como é o AutoCAD, que ele demonstra para mim todas as cotas, através do nível, através da planificação do desenho, os conceitos de realidade naquilo que eu quero trabalhar. Então, o desenho geométrico, ele vem justamente para mostrar as dimensões e as medidas que eu tenho no 3D e em 2D. Por exemplo, se eu pego este retângulo, eu tenho o quê? Uma estrutura em 2D. Eu tenho base vezes altura. Mas este mesmo retângulo, se eu projetar ele de uma outra forma, se eu virar essa forma e rotacionar, eu verei o quê? Um cubo, tá? Eu verei um cubo desta forma. Ou seja, depende da onde que eu estou olhando, depende da face onde eu estou o quê? Olhando. Quando eu falo em duas dimensões, eu estou falando em área. Quando eu estou falando em três dimensões, eu estou falando de volume. É a mesma coisa aqui. Eu quis já elucidar aqui de primeira, por quê? O que que acontece? Nesse tipo de desenho, eu tenho que ter noções também sobre área. É certo que o software ele faz esse cálculo dessas áreas, mas o estudante, o aluno, o técnico, o engenheiro, o arquiteto, ele tem que ter essas dimensões de área e também de volume. Imagine você que você quer colocar uma caixa d'água, por exemplo, no formato cilíndrico. Vamos supor desta forma aqui, num prédio, por exemplo, que tem esse tipo de estrutura. Vamos pensar que a caixa d'água tem esta dimensão. Dependendo onde que você vai colocar, você precisa ter o cálculo de diversas coisas. Primeiro, do volume que essa caixa d'água ela vai ocupar, volume. A vazão que a água vai sair, vazão, vazão. Você tem que entender que também nesse processo aqui, eu vou contar com a força, peso e o empuxo, peso e empuxo, e tantas outras variáveis que eu tenho que determinar o quê? Para que ela seja colocada da melhor forma possível. Para isso,
nós utilizamos os conceitos matemáticos de espaço geométrico, tá ok? Isso aqui que nós chamamos, que você está vendo, nós chamamos de geometria euclidiana. O que acontece? Eu tenho os axiomas, que são o quê? Propriedades em que eu não preciso demonstrar, elas são aceitas sem demonstração. Por exemplo, um dos axiomas, um postulado, por exemplo, o ponto é o início de um desenho. Ponto final. Conceito. Ponto nada mais é do que a representação inicial no espaço. Isso já é o quê? Postulado também. Mostrando que, de maneira intrínseca, ou seja, dentro de você, você sabe que isso é uma verdade e não precisa de demonstração. O ponto, em um ponto, eu posso cruzar infinitas retas. Também é um tipo de postulado. Uma reta é uma representação da realidade. É um outro axioma. É um outro postulado, perdão. E um plano é o quê? É o segmento de diversas retas ou então cruzamento de diversos tipos de formações geométricas que vão constituir uma localidade, um plano. Pois muito bem. Se eu falei sobre o AutoCAD de início, eu tenho que falar também sobre como os desenhos eram feitos antigamente. Hoje existem muitos softwares que os arquitetos, os engenheiros e os técnicos utilizam, mas que antigamente eram feitos à mão. Eu tenho a prancheta. A prancheta constituía-se de uma mesa com padrão fixo de desenho, onde o que acontecia? Você executava os desenhos à mão. A probabilidade de erro era grande. E se você errasse, você tinha que começar novamente. Eu tinha a régua paralela. A régua paralela, ela tinha como objetivo o quê? Traçar as retas, abrir o ângulo em relação ao compasso e também ao transferidor, justamente para mostrar o quê? Para mostrar a abertura e o ângulo que você vai estar trabalhando. Os esquadros. Os esquadros nada mais são do que representação de triângulos, em que eu tenho os ângulos 45, 30 e 60, que é um triângulo que pitagórico, ou então o outro tipo de triângulo, que é 45, 45 e 90. Lembrando que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem sempre que ser o quê? 180 graus. O escalímetro. O escalímetro nada mais é do que um instrumento em que eu determinava as escalas com que eu estava trabalhando no desenho. E o que que acontece? Essa aqui é a escala real, essa aqui é a escala o quê? Figurativa. Então, se o escalímetro, por exemplo, o desenho ele está numa escala de 1 para 20, significa que no papel ele tem 1 centímetro e na realidade ele tem o quê? 20 centímetros. De 1 para 25, 1 centímetro no papel, 25 centímetros na realidade. Ok? Muito bem. O escalímetro tem uma questão. Antigamente, as pessoas usavam o escalímetro como régua. Está errado. Por quê? Se você usar como régua, você vai fazer com que as medidas de precisão que lá tem desapareçam. Você faz com que se torne o quê? Um ponto que não tenha maior precisão e maior equilíbrio. E, infelizmente, isso acaba também com um material que é um pouco mais sensível. O compasso é um instrumento de metal, onde eu tenho a ponta metálica e a ponta de grafite, onde eu traço as aberturas quando eu for traçar o quê? Movimentos circulares, tá ok? Eu tenho um transferidor de meia-lua ou de volta completa, tá? Onde eu analiso os ângulos em que eu estou o quê? Trabalhando. O gabarito nada mais é do que pedaços de acrílico, onde que tem já as figuras já determinadas previamente. Ao invés de eu traçar
com régua, com escalímetro, qualquer outro tipo de dimensão, eu já tenho essas dimensões já gabaritadas anteriormente, precisamente. Eu tenho a borracha e eu tenho a régua, e todos aqui já sabem como funciona. O papel. Dentro do desenho, é muito importante que o técnico, o engenheiro e o arquiteto, principalmente, ele saiba utilizar os tipos de papel para cada tipo de situação. Por exemplo, para um anteprojeto, eu só posso usar o papel comum e o papel sulfuro Z. O papel sulfuro Z, ele já é branco, opaco, meio amarelado, e ele é um pouco mais rugoso. A finalidade é justamente essa, fazer com que essas rugas se pareçam o máximo possível com os pisos que você for colocando. Já num projeto final, de acordo com a ABNT, eu tenho que ter um papel do tipo que? Vegetal, onde a largura é 1,10 metros ou 1,57 metros, e o comprimento tem que ser de 20 metros. E se eu for fazer uma cópia disso na prefeitura, as cópias elas são feitas em papel heliográfico. Eles são mais sensíveis à luz, são um pouco mais baratos, mas eles têm que ter o quê? Tem que destacar as tonalidades de azul, marrom e preto. Dentro da UC de desenho, de representação de desenho e interpretação de desenho, leitura e interpretação de desenho, eu tenho que seguir o quê? Certas normas. Por exemplo, quanto à folha horizontal, eu tenho de designação A0 até A4. Toda essa designação, ela tem comprimento e largura, ela tem suas dimensões já determinadas. Pois muito bem. No formato também, eu tenho que escrever como a minha margem da esquerda ela tem que estar a 25 centímetros, uma folha A0, por exemplo, e a direita ela tem que estar o quê? A 10 centímetros da margem da folha. E a largura do quadro para o carimbo é de 1,4. Mas, professor, por que é isso? Essas determinações, elas já compõem essa estrutura que eu vou mostrar aqui para vocês, que é o carimbo. Deixa eu ver aqui. Isso eu acho. Não, está na outra folha. Eu vou mostrar. O carimbo, eu posso representar aqui. O carimbo nada mais era do que você desenhar, fazer a folha aqui, realizar o desenho, e essa aqui, imagine que é a sua folha. Então, você vem e tem que fazer a margem desta forma. Ok? Ficaria desta forma. A minha folha, aqui, ficaria 25, se fosse um papel A0. Da minha margem até a margem que eu desenhar, 25 centímetros. E aqui, 10 centímetros. E aqui que ficaria o carimbo, tá? Que nós chamamos de carimbo, que é onde você vai colocar os dados e você colocaria os dados da empresa, o desenho e tudo mais. Então, é assim que você faria um projeto arquitetônico desta magnitude. Beleza. Pessoal, o que que acontece? Dentro do desenho, eu tenho que destacar aquilo com que eu vou trabalhar, que são as cotas. As cotas, elas têm que sempre vir dessa forma, mostrando de maneira longitudinal e transversal aquilo que eu vou trabalhar. Mas antes de falarmos delas, vamos a mais alguns instrumentos. Dependendo daquilo que você for traçar, eu tenho como que utilizar lápis ou então lapiseira. Quando se trata de um desenho do tipo arquitetônico, eu só poderia utilizar essas duas numerações, uma lapiseira do tipo 05 ou do tipo que 03, por causa da tonalidade do grafite. Então,
Quanto a isso, a ABNT ela é bastante rigorosa. Por que que você tem que entender isso aqui? Porque dependendo da norma, se ela não for seguida à risca, o desenho ele não passa. Se o desenho não passa, é obra perdida. Se é obra perdida, você que está trabalhando, você não recebe, você não trabalha, você não efetua o seu trabalho. Então, por isso, tem que passar por todos esses procedimentos legais, mas para que você conheça como que funciona. No caso, se é do tipo número 1, eu tenho que utilizar o tipo macio. Então, linha cheia. O meu grafite tem que ser no mínimo número 1, ou seja, 2B, 3B, 6B, muito macios, ou seja, 0,3 e 0,5. No número 2, quando eu quero linhas médias, desenhar linhas médias, eu tenho que utilizar o HB médio, ou simplesmente o 0,5. Já que eu tenho que passar uma de número 3, duro, linha fina, eu tenho que utilizar ou 0,7 ou 0,9, tá ok? Sempre com essas o quê? Nomenclaturas aqui, tanto de lápis como de lapiseira. Eu tenho a régua flexível, que ela serve justamente antigamente para a construção de rios e barragens. Eu uso fita adesiva para prender o quê? O meu desenho à mesa, à prancheta. Com relação aos desenhos envolvendo ângulos, eu tenho que utilizar esquadro e a régua para fixar. Dependeria, no caso, do ângulo que você está fazendo. Quando você trabalha com o AutoCAD, ele já determina este ângulo aqui para você. Quando você cruza duas layers, ele já calcula automaticamente quanto que esse ângulo ele vai medir. E sempre com técnicas justamente para quê? Se você quer um ângulo de 15 graus ou para a direita ou para a esquerda, você tinha uma determinada técnica que você fazia isso. Era mais trabalhoso. Com relação às normas de desenho técnico, eu tenho os tipos de linha. Como mostrei agora há pouco, eu tenho a linha do tipo grossa, que serve para arestas e contornos visíveis, como no caso aqui, essas setas, indicando o tamanho e a grossura e o corte do desenho. Eu tenho a do tipo fina, que são medidas o quê? Para tracejado e linhas auxiliares, justamente para dar acabamento ao desenho. Eu tenho o traço interrompido, como neste caso aqui, onde que eu demonstro como que vai ser a abertura da chaleira, tá? E eu tenho o traço misto fino, que são os planos de simetria, ou seja, os planos de corte. Tudo isso vem para mostrar como que a minha escala ela tem que ser o quê? Importante e introduzida no desenho. Sério, isso aqui é muito utilizado principalmente em desenhos mecânicos, tá? Onde eu vou confeccionar uma peça. Você, como futuro técnico, você tem que entender que isso aqui é para uso e conhecimento seu. Mas o melhor de tudo é que você tenha essa noção, como estou passando aqui, para que depois você desenvolva isso na prática. Os elementos de cotagem. Eu tenho as cotas, que são as medidas de cada parte do desenho, e sempre tenho que indicar o quê? Com um número acima, ok? Dependendo do que, da vista, eu tenho que utilizar o modo europeu ou método europeu para determinar ou trabalhar no meu desenho. Esse método consiste no quê? Eu colocar a figura dentro de um cubo, abri-la, e assim por diante, eu trabalhar o quê? Os aspectos que eu quero dentro do desenho. Se é para vista superior, se é para vista de lado, se é para vista de cima, de baixo, tudo isso vai depender daquilo com que eu quero trabalhar, tá? No AutoCAD, tem essa condição de você virar ele em 2D ou então em 3D. No SolidWorks também, tá? Que é um outro software. Com relação às perspectivas. As perspectivas, elas já vêm justamente com relação ao ângulo que você vai trabalhar. Neste caso, como você está vendo, eu tenho um cubo onde que cada lado, neste caso de abertura, vai ter 30 graus. 30 graus. Mas, se eu quiser trabalhar com uma peça mecânica, por exemplo, eu tenho que mostrar aqui como que vai ser a minha perspectiva no caso do quê? Das aberturas. Como você está vendo aqui a vista de frente. Você aqui, neste caso, está vendo o mesmo desenho, só que na vista por cima.
E aqui você está vendo em 3D numa vista o quê? De lado, onde são demonstrados como são os raios das aberturas e também a abóboda dessa construção. Com relação às perspectivas, eu tenho a cavaleira, é uma outra técnica, muito utilizada, principalmente no que tange à abertura de semicircunferências, tá? Quando eu quero fazer uma pista, uma corrida semicircular, eu faria através da cavaleira, onde eu dividiria a aresta em duas partes, para obter o máximo de ângulo de abertura possível, ok? Beleza. Pessoal, alguma dúvida? Ronaldo, tem alguma dúvida? Ronaldo, tem alguma dúvida?